Saudações, estudante. Após teres assistido à aula sobre expressões quadráticas ou expressões do segundo grau, nos encontramos novamente para falar sobre equação quadrática ou equação do segundo grau. Estamos perante a uma equação do segundo grau se existir uma igualdade entre membros, estando em um dos membros pelo menos uma expressão quadrática. Por exemplo, temos o primeiro exemplo. X ao quadrado mais 1 igual a 6 mais 2x. Podemos ter o segundo exemplo. 7x igual a 2x ao quadrado. Podemos ter o terceiro exemplo. 6x mais 2x ao quadrado menos 6 igual a 0. Se nós formos a prestar atenção, o que está a acontecer? Temos uma igualdade entre membros. Temos o primeiro membro, o segundo membro. Também temos aqui o sinal de igualdade entre dois membros. Estando pelo menos em um dos membros uma expressão quadrática. Temos aqui a nossa expressão quadrática. Temos uma incógnita cujo a potência é igual a 2, é de grau 2, então é uma equação quadrática, uma expressão quadrática, e tornando já uma equação quadrática. O segundo exemplo também, temos o primeiro membro, temos o segundo membro, estando em pelo menos em um dos membros uma expressão quadrática. Temos aqui a nossa expressão quadrática, temos um x elevado a 2. No terceiro exemplo também, aqui já temos o primeiro membro, temos o segundo membro e temos no primeiro membro a expressão quadrática, tá bem? Então, se a expressão que for apresentada satisfazer pelo menos um desses casos, estamos perante uma equação quadrática ou equação do segundo grau. É importante relembrar que quando falamos das expressões quadráticas no passado, no vídeo anterior, classificamos em duas formas: equação quadrática, expressão quadrática incompleta e expressão quadrática completa. Aqui também é importante perceber que a equação quadrática ela pode se apresentar também nas mesmas formas. Podemos ter aqui a primeira forma, que teríamos equação quadrática incompleta. Então, estaremos perante uma equação quadrática incompleta se tivermos lá uma expressão quadrática incompleta. Então, iremos ter três situações, tá bem? Três situações. Aqui três situações que vai requerer nossa análise. Então, as duas primeiras teremos a expressão quadrada da forma ax ao quadrado igual a 0, não é? Então aqui eu vou apresentar o exemplo. Então, exemplo 1. 7x ao quadrado igual a 0. Vamos resolver. O nosso objetivo é encontrar sempre a solução. Se nos apresentam uma equação significa, nos remete a uma ideia, solução.
toda equação tem solução, e essa solução está escrita em certa ordem. A nossa expressão, ou a nossa equação, é esta aqui. É toda ela. 7x² igual a 0. Essa expressão está em uma certa ordem. Está em ordem x, porque nós temos x aqui. Então, ela está em ordem x. Então, isso aqui significa que claramente a nossa solução deve estar em ordem x. Também deve estar em ordem x. Em outras palavras, isso significa que devemos calcular o x. Tá bem? Devemos calcular o x. Devemos fazer operações matemáticas de modo a encontrar o valor de x. E uma coisa interessante, o grau de qualquer expressão indica quantidades de soluções que a equação irá nos dar. Por exemplo, nós estamos perante aqui a uma expressão quadrática ou equação quadrática do segundo. Estamos perante uma equação quadrática. Então, isto significa que teremos duas raízes. A quantidade de potência que a expressão apresenta significa a quantidade de raízes que a expressão irá ter. Bom, voltando ao nosso exemplo, aplicando algumas técnicas de operações, nós aqui podemos levar o 7. Para outro membro. O 7 está a multiplicar. Quando passa para outro membro, ele irá dividir. Então teremos x² igual a 0 sobre 7. Aqui x² igual a 0. Aqui x é igual a mais ou menos a raiz de 0. É obrigatório seguir esta sequência lógica. Então sempre teremos x1 igual a menos, vamos começar com os números negativos, menos a raiz de 0, ou o x2 será igual a mais a raiz de 0. É obrigatório colocar o, x é igual a raiz de 0 é 0, então teremos menos 0, o x2 será igual a mais 0. Bom, é sempre importante simplificar o resultado sempre que possível. Menos 0 não existe. Então, vamos dizer que x1 é igual a 0, o x2 é igual a 0. Se formos a reparar, o x1 é igual ao x2. É possível termos duas raízes iguais, x1, x2, termos duas raízes iguais, é possível. E em jeito de solução, nós podemos dizer a solução é 0. Já está. Esta é a resolução da equação da primeira forma. Podemos encontrar também uma outra forma, que também é uma equação quadrática incompleta. Podemos encontrar essa forma, ax² mais bx igual a 0. Bom, temos irei apresentar aqui um exemplo. Exemplo 2, né? Vou dar esta expressão 2x² mais 3x igual a 0. Bom, se formos a reparar, olhando para a expressão
podemos encontrar termos comuns. Temos que encontrar alguns termos em comum aqui. É o x. Temos x em comum. Então, resolvendo essa equação quadrática, vamos colocar o x em evidência. Então, eu terei 2x mais 3 igual a 0. É sempre bom verificar se o termo foi colocado devidamente em evidência. O termo x, nesse caso, a nossa incógnita, podemos verificar aplicando a propriedade distributiva. Caso estejamos em dúvida, vamos aplicar a propriedade distributiva. Aplicando a propriedade distributiva, terei x vezes 2x, que é exatamente igual a 2x ao quadrado. Depois terei x vezes 3, que será exatamente igual a 3x. A expressão que evidenciamos o x é exatamente igual à expressão principal. É sempre bom verificar isso para evitar avançar demasiado e depois não termos valores bem escritos, tá bem? É sempre bom fazer essa verificação. Então, dando a continuidade, como nós temos aqui produto entre dois fatores, temos um produto entre dois fatores e temos uma igualdade nula, nós podemos aplicar a lei do anulamento do produto. Aqui então teremos o x igual a 0, este x igual a 0, ou 2x mais 3 igual a 0. Fazendo uma continuidade de cálculos, teremos x igual a 0 ou 2x igual a menos 3. Também levei esse 3 para outro membro. É positivo. Quando passa para outro membro fica negativo, tá bem? É sempre bom prestar atenção nisso, nesse ponto. Então, continuando, teremos x igual a 0 ou x igual a menos 3 sobre 2. Então, não resta mais nada a calcular. Fazendo uma observação, é sempre bom perceber que estamos a falar de uma equação do segundo grau. Então, se a equação do segundo grau quer dizer que a potência máxima é 2, não podemos esquecer. Se é 2, quer dizer que tem duas soluções. Então, aqui é x1 e aqui será x2, que é a primeira solução, segunda solução, primeira solução, segunda solução. Aqui primeira solução e segunda solução, temos duas raízes. Então a solução total será menos 3 sobre 2 e 0. É sempre bom seguir a ordem crescente em valor, nos valores do x, também, para fazer escrever da melhor forma a solução. Existe, para além dessas duas formas, existe outra forma, que é a terceira forma, aqui nas expressões, nas equações quadráticas incompletas. Podemos ter esta forma: ax ao quadrado menos c igual a 0. Então, deixo aqui um exemplo. O primeiro exemplo será 5x ao quadrado menos 20 igual a 0. Bom, resolver essa expressão é simples, é só isolar o termo independente, o valor que não tem x, aquele valor que está sozinho, que não tem x, o termo independente, vamos isolar, o nosso termo independente nessa expressão toda aqui é o menos 20, então vamos levar para outro membro. Teremos 5x ao quadrado igual a 20.
aplicando algumas propriedades aritméticas, teremos x sobre 5. Então aqui será igual a 4. Então x será igual a mais ou menos a raiz de 4. Essa organização lógica é válida em todos os casos em que temos possibilidades de aplicar a raiz quadrada. Também quando temos uma potência 2, então o passo subsequente tem que ser esse: x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Então teremos menos a raiz de 4 ou mais a raiz de 4. Desculpa. Ou x igual a mais a raiz de 4. Então aqui teremos menos 2 e aqui teremos o mais 2. Então a solução será menos 2 e mais 2. Ou também pode agrupar a solução deste modo, mais ou menos 2, porque aqui onde a diferença é só do sinal, o número mesmo. Então pode escolher ou deixa assim ou deixa assim, mas para cada um dos casos a técnica é a mesma. Então esta foi a primeira aula sobre a equação quadrática de segundo grau. Então aqui nós fizemos um estudo da equação quadrática incompleta. É importante fazer uma revisão, uma melhor abordagem desta aula, porque será avaliado, então precisas estar preparado. Então, como é de costume, eu vou deixar aqui para cada uma das formas, eu vou deixar exercícios. Peço que resolvas esses exercícios. Os exercícios te irão facilitar na interpretação desse tipo de equação. Então, determine a solução. Determine a solução. Tá bem? Determine a solução. Na primeira forma, tá aqui o exercício. Para a segunda forma, tá aqui o exercício. E para a terceira forma, tá aqui o exercício. Então, treine, resolva esses exercícios e pode deixar um comentário aqui no vídeo, compartilhe esse vídeo, deixe um like e até a próxima aula.